Que delícia, que emoção, né? Na sequência aí desse bate-papo, a gente poder prestigiar aqui, então, esse curta-teatro. Desde o início, né, da construção desse evento, sempre teve claro para a gente que a gente também precisava se encontrar aqui com a arte, né? E fomos, então, pensando em grupos e artistas locais que poderiam convidar, que a gente poderia convidar para se encontrar com a gente. E aí aqui estão, Companhia Bornal de Bugigangas, a Tassiana Carli e o Rafael Karnak, o Rafa, que são os atores desse curta, que é tão lindo e tão tocante, né? E que possibilita a gente debater temas que são comuns no nosso cotidiano, que acontece com as trabalhadoras e trabalhadoras dos empreendimentos de Ecosol, né? E que muitas vezes são motivo de sofrimento para nós, né? E aqui a gente pode acessar de uma forma mais sutil, mais possível, que é a forma artística. Quero dar as boas-vindas para vocês e gostaria, então, que vocês comentassem, falassem um pouco sobre essa aproximação que existe entre a arte, a cultura, a economia solidária, quando essas frentes podem estar juntas, ou até quando elas se tornam uma coisa só. Sejam bem-vindos. Muito, muito obrigado pelo convite, a toda a organização aí do Encontro Regional. Muito obrigado, Elisa, por essas palavras iniciais. É muito bom ver a galera acolhendo o nosso trabalho, né? A gente tem ouvido muitos elogios em torno desse curta, do nosso trabalho dentro desse curta-metragem, e para a gente é muito importante, né? Porque a gente tem uma trajetória aí recente com esse grupo e que está se fortalecendo cada vez mais. Eu vou começar falando, então, respondendo a pergunta, e já tá, se complementa mais um pouco. Pensar, né, o que arte e cultura tem a ver com a economia solidária dá para encaixar tudo, né? Todos os conceitos de economia solidária dá para encaixar num fazer teatral, numa ótica cultural, né? Primeiro, acho que é importante a gente entender que a cultura que a gente está inserido numa sociedade capitalista que tem uma cultura muito, seja no fazer artístico, na linguagem, na economia, em todas as formas que a gente pode entender a cultura, né? Que está dentro dessa sociedade capitalista. Então, está dentro de uma atmosfera, de uma lógica de competição. E aí, quando a gente pensa num fazer artístico, numa arte que vai se contrapor a essa lógica, né? Que vai se contrapor, que vai afirmar uma lógica anticapitalista, a gente está falando de uma arte que vai dialogar sempre com a economia solidária. Então, me chamou a atenção a Ana Maria. Ela trouxe um texto do Brecht, né, uma poesia do Brecht, de uma peça didática, que é A Exceção e a Regra, que é uma das referências para Bornal de Bugigangas, assim, né, o teatro épico, teatro didático de Brecht, teatro político. E acho que ela diz muito, né, dessa interlocução, né, para a gente estranhar tudo que for estranho, não sinta-se perplexo ante o cotidiano, trate de achar um remédio para o abuso e entender que o abuso é a regra. Então, vamos propor uma arte que vai quebrar essa regra do abuso. Então, vamos propor uma lógica na negociação, na comercialização, que é contra esse abuso, e uma ótica solidária, né? Uma lógica solidária. E aí, se a gente pensar nas articulações culturais, eu acho que na pandemia a gente viveu muito isso, né? Os coletivos artísticos, os coletivos culturais, os grupos culturais precisaram se unir de uma forma muito intensa, muito potente, frente à pandemia, porque foram, né, por exemplo, os artistas foram os primeiros a parar e talvez serão os últimos a voltarem, né, a exercer seus ofícios como estavam acostumados.
Então, precisaram se articular. E aí, nessa articulação, a gente viu muito desse tom solidário, né? Muito dessa maneira cooperativa de se articular. E aí, então, a gente viu surgirem vários fóruns, muitos grupos, muitos fóruns e redes que estavam desarticuladas passaram a se rearticular, entendendo a necessidade de se fazer rede, de entender um fazer cultural, um fazer teatral, um fazer artístico que é intersetorial, que vai dialogar com os empreendimentos solidários, que vai dialogar com vários outros movimentos sociais da militância, de militância, né? Então, a gente tem aí, aqui na nossa região, a gente teve o Fórum do Interior Profundo, que acho que ele tem uma articulação muito grande com a economia solidária também, né? O Galpão Cultural está lá, o Galpão da Lua, então espaços que têm feiras de economia solidária dentro deles, né? A gente tem essa relação muito íntima. E é isso, aí pensando um pouco no teatro, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar que o teatro ele tem uma equipe muito grande, né? Tem muitas pessoas fazendo, muitas articulações. Quando se faz um espetáculo, desde o camarim que vai ser montado, a quem vai fazer a iluminação, a quem vai fazer a dramaturgia, quem vai fazer a produção. Eu acho que é muito legal a gente pensar que é uma rede já consolidada, é uma rede que vai estar estruturada ali. E a gente tem no fazer artístico essa rede muito vinculada a uma lógica de mercadoria mesmo, né? Que é um produto que a gente tem que vender, então vamos pagar tal pessoa. E dá para reverter essa lógica, né? A gente tem algumas manifestações culturais no Brasil que pontuam muito forte isso, né? Dessa articulação em rede, né? A gente tem um diálogo muito grande na Bornal com a Rede Brasileira de Teatro de Rua, né? A gente pensa no teatro de rua que tem essa proposta de se articular de outras maneiras, né? Porque além da questão estética, que a gente vai se apresentar na rua, então é um teatro democrático, um teatro público, né, por si só. Então cada um dá o valor que pode pagar e todos podem assistir, desde a forma de se organizar, onde se faz as parcerias com grupos parceiros, onde, né, a gente tem essas parcerias como um dos focos essenciais aí de cooperação. Então, acho que essas articulações são muito visíveis. Aí eu passo já para a Tassi, que acho que vai falar um pouco do grupo também, né, como que a gente se organiza aí frente a isso tudo. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer também o convite para estar aqui hoje nesse evento incrível e tão necessário, urgente, né? Muito satisfatório mesmo para a gente estar presente aqui com vocês, discutindo um pouco aí da relação da economia solidária com a arte, com a cultura, com a violência de gênero, violência doméstica, né? Como isso está tudo interligado, né? E como a gente pode pensar juntos aí estratégias para a gente desmantelar, né? Esse sistema machista, capitalista, racista. Dialogando um pouco com a pergunta, né? Eu acho que o Rafa trouxe muito bem, né? A nossa perspectiva aí de relação de arte e cultura com a economia solidária, né? E aí, então, pensando nessa economia solidária, né, enquanto essa prática e essa ética, né, de enfrentamento ao sistema capitalista, né, como esse movimento de resistência ao capitalismo, né, que é operado nas lacunas, nas fendas do sistema, né, por trabalhadores que são excluídos, né, e que engloba também um movimento que engloba diversos outros movimentos, né, que se encontram, que se reúnem ali na economia solidária, né, movimentos com reivindicações e processos organizativos próprios, né, sempre levando em conta a localidade, né. Então, acho que pensando nesse panorama, assim, a gente não tem como dissociar da arte, né, essa arte independente, a arte de rua, né, esses aspectos que o Rafa trouxe, assim, enfim, ao menos não daquilo que eu compreendo, né, sobre arte, né, com essa função política, denunciativa, transformadora, né, emancipadora. E aí, pensando um pouco no nosso contexto, né, no fortalecimento dessa rede, também em relação ao curta, né, que foi produzido,
a nossa ação, né, com curta veio nessa perspectiva também, né, de trabalho, geração de renda, de dinamização da economia, né, do desenvolvimento local. A gente expandiu muito as nossas redes, né. O Rafa trouxe um pouco aí do Fórum do Interior Profundo, né, e a Companhia Burnout Bugigangas também tem tentado expandir, né, essas redes, fazer essa relação, esse diálogo com outros coletivos, né, entendendo aí as particularidades de cada movimento, de cada luta, né, e que a gente possa tentando aí unir tudo isso em uma luta única e transformadora, né. E então eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Pensando mesmo na questão prática do curta, né? O quanto a gente acabou articulando aqui uma rede bem potente, né? De arte, cultura, né? E do nosso local, e como isso também acaba por mobilizar tantos outros âmbitos, né? Interligados aí. A gente teve a participação da Elisa, inclusive, como cozinheira, que foi incrível. A gente agradece demais. Nossa. A Elisa e a Laura. Nossa, gente, assim, ó, foi um sonho. E quão importante né, a gente fortalecer essa rede, a gente continuar junto nesse processo de transformação por meio da arte, né? Uma arte denunciativa, emancipadora. E eu acho que é mais ou menos isso. E acho que é legal comentar também, né, que teve essa parceria, e essa parceria estava junto de uma parceria com, por exemplo, a Rede Trem Bom, outros empreendimentos da economia solidária aqui, né? Casa Horta, né? Casa Horta, E, enfim, foi uma cooperação ali entre todos, né? Uma rede feita que foi muito potente, assim. A comida que a gente comeu estava muito presente no curta, na potência do curta. Isso não é inquestionável. Com certeza. Olha que maravilhoso, viu? Era bem o que me ocorreu ouvindo vocês, juntando com a fala da Diva, agricultora da Trembão, dizendo que é uma troca incrível, né? E eu não estava nem me lembrando do dia da gravação do curta, né? Agradeço a Tássia aí por divulgar meus dotes culinários. Mas eu estava me lembrando que vocês são consumidores da Trembão, né? Quando vocês vão ensaiar, ainda vão construir toda essa arte, vocês já estão alimentados, né? Já fizeram essa troca com o pessoal do assentamento, que agora, nesse momento, está podendo desfrutar, prestigiar da arte de vocês, né? E estamos todos juntos aqui nessa troca maravilhosa da economia solidária. Achei incrível. Muito bom. Maricota Quitutes também teve presente, bom relembrar, foi ótimo também. Curiortas, punks da Curiorta que fizeram a macarronada, né? É isso. Sucesso. Viu? Eu queria conversar um pouquinho com vocês também sobre o tema central, né, do curta, que é a violência contra a mulher, que aqui é ilustrada pela violência doméstica, né, especificamente, mas que a gente sabe que existem outras formas de violência vivida pelas mulheres, inclusive no seu local de trabalho, dentro da sua vida profissional, e de que maneira esses espaços de trabalho e geração de renda, assim, nessa perspectiva da economia solidária, olham e debatem essa questão da violência contra a mulher, do feminismo, né? Como que essas bandeiras se integram e como esses espaços acabam sendo espaços de congregação desses temas, dessas lutas, né? Que a gente vai se unindo e de repente a gente está aí com várias bandeiras em punho, porque uma sustenta a outra, né? Como uma rede. Eu queria que vocês falassem um pouquinho com a gente sobre isso, a questão temática central do curta e a nossa realidade aqui das mulheres trabalhadoras da economia solidária. Eu acho muito importante, né, a gente tirar o olhar do âmbito privado, né, e trazer para esses outros âmbitos, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando exatamente desse macro, né, que massacra mesmo essas vivências, essas existências, né, então acho que é muito importante a gente trazer isso. E aí, pensando, então, nesses espaços, né, de trabalho e geração de renda, nessa economia nessa perspectiva da economia solidária, né,
pensando que esses espaços eles podem possibilitar essa emancipação, né, de sujeitos, de pessoas que estão à margem, né, devido a esse modo de produção capitalista, né. Mas eu sempre gosto de lembrar que a Bell Hooks, se eu não me engano, que fala que a margem é lugar de potência, é lugar de criação, é lugar de resistência, né, não é lugar só de submissão. E então, pensando nesse sistema, né, que se baseia e sustenta essa exploração, a desigualdade, o machismo, o racismo, o sexismo, né, enfim, incluindo aí a marginalização das mulheres, né, sem deixar de considerar, né, os diferentes atravessamentos, obviamente, né, os marcadores aí, saindo também desse lugar de mulher universal, né, que eu acho que é uma outra violência também, que a economia solidária aí vai tentar, vai contra, né, vai no enfrentamento, né, e o quanto esses espaços, então, podem possibilitar, né, essa emancipação, né, desses sujeitos. Falando mais do âmbito do trabalho, né? Se a gente pensar que as mulheres, como eu já disse, com todos os atravessamentos, marcadores, né? Principalmente aí mulheres trans, mulheres não brancas, mas é uma violência que atinge a todas, né? Todas as classes, enfim. As mulheres, elas continuam, né? Pensando nessa perspectiva das mulheres continuarem recebendo menos que os homens, né? Nos exercícios da mesma atividade, ocupando cargos definidos, né, a partir desses papéis de gênero, né, o que é homem, o que é para mulher, então, consequentemente, a gente tem aí menos mulheres, por exemplo, em cargos de chefia, né, e ocupando esses trabalhos marcados cada vez mais pela precarização, né, e também como vítimas do desemprego, né, como maiores vítimas, assim, do desemprego, né. E aí, nesse sentido, então, a gente pode ver diversos mecanismos, né, com vistas a proporcionar a essas pessoas que estão à margem da vida social a oportunidade, né, de suprir essas necessidades básicas, e aí pensando os empreendimentos solidários, né, que trazem essa possibilidade de reinserção social, né, dessas pessoas vítimas do desemprego, do subemprego, né, sobretudo essas mulheres que têm uma participação cada vez mais intensa, as mulheres, né, que têm uma participação cada vez mais intensa no campo de trabalho, né, mas, por outro lado, também pensando esses empreendimentos solidários, não só como fonte de geração de renda e de trabalho, né, mas também quão importante não são no fortalecimento, né, desses sujeitos, desses grupos, em relação à ação, né, uma participação efetiva, democrática, né, e propiciando aí, a partir da característica da autogestão, né, que é uma característica bem forte da economia solidária, esse exercício da participação, da convivência, da construção de novas relações, né, entre as pessoas, se tornando aí, então, um campo bem fecundo, né, nessa luta por reconhecimento social, né. E nesse sentido, eu penso que as organizações solidárias, elas vêm com vista a oferecer essa possibilidade de transformação de vida através do trabalho, da união e da solidariedade, né? Como já foi trazido aqui também, além de gerar o emprego e renda, porque somente a geração de emprego e renda não é o suficiente para eliminar as desigualdades, né? Então, é uma rede bem complexa, né? De entendimento a respeito disso. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, né? Essa relação, essa possibilidade de emancipação, de criar novas relações, né? E, enfim, de sair um pouco dessa relação privado-público, né? Desse âmbito privado que sempre foi reservado, né? Às mulheres, ainda mais algumas específicas, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu penso a relação. Sim, acho que como a Tassi trouxe bem aí, né, a nossa peça, agora curta-metragem, ela traz essa atmosfera da violência doméstica no espaço privado, mas ela a todo momento traz esse elemento, né, nas falas das personagens, que trata-se de uma questão estrutural ali, né, de uma violência que é estrutural. A gente tem várias figuras que são personificadas, mas que representam vários elementos da sociedade ali, né, que estão olhando para a mulher, que vão falar o que ela deve, o que ela não deve fazer,
que ela não pode ter essa liberdade, que ela não pode ter os seus livros e tal, e como isso está no homem, né? Como isso reverbera no homem. E aí, pensando nessa questão de ser um problema estrutural, a gente entende, né, que a gente está falando de uma sociedade patriarcal, machista, né, que é uma sociedade onde esse sistema capitalista que a gente está se apoia, né? Então, combater um sistema capitalista através de economia solidária é também combater a sociedade patriarcal, é também combater o machismo, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, acho que e é muito importante quando a gente vai se articular em rede como economia solidária, como fóruns, como coletivos que fazem frente anticapitalista, estarem inseridos nessa lógica antipatriarcal, antimachista também, né? Antirracista, antissexista, enfim. Mas aqui a gente está focando hoje nessa desigualdade de gênero, né? E aí eu trago muito uma reflexão que para a gente ter esse combate, né, e a nossa peça passou, né, o nosso trabalho, o trabalho da Bornal passou muito por esse movimento, né, de entender o quanto é necessário trazer essa discussão não só para o fortalecimento, para articulação de redes entre as mulheres, por exemplo, mas também da gente entender o que é o homem nessa situação, né? Como que a gente pode, seja com uma outra proposta de economia, seja com uma proposta artística, seja com uma proposta cultural, a gente chama o homem para essa discussão, né? O possível agressor, ou aquele que tem a iminência de ser o agressor, né? Não só no sentido do João da Piedade que a gente vê na peça, né? Ali a gente vê um extremo de uma opressão, de um machismo que chegou num extremo, onde ele foi uma tentativa de feminicídio contra Maria do Socorro, né? Mas a gente tem no texto também vários elementos dessa opressão sutil, que é pela palavra, pelo jeito, por tirar a mulher de um certo lugar, né? Por tomar, a Tassi trouxe, né, as diferenças de cargos, né? Como um cargo ganha mais do que o outro. Então, entender que essa opressão ela é sutil também, né? E fazer com que cada vez mais o homem entenda esse privilégio, né? Entender esse privilégio, localizar esse privilégio, mas também entender que essa atmosfera machista também é prejudicial para a gente, né? O João da Piedade, ele é um personagem que não sabe se expressar, não sabe falar sobre seus sentimentos, né? Isso é doloroso, isso vai fazer com que ele faça um monte de merda, com que ele se submeta a umas situações que não era para se submeter, né? Então, através dessa peça, né, da gente trazer também essa... Eu estou chamando de peça a todo momento porque é o hábito, né, gente? Virou um curta-metragem, agora a gente está entrando nessa lógica audiovisual aí, mas nessa peça curta teatro, ser um disparador para a gente chamar também os homens para conversa, porque é muito comum as mulheres estarem presentes nos debates depois dessa peça, né? Então, como que a gente faz com que os homens que estão na economia solidária assistindo essa peça entrem no debate, né? Vamos chegar junto, vamos entender o que a masculinidade que pode mudar, né? Essa ideia de masculinidade heteronormativa, problemática, tóxica que a gente tem, como que a gente pode tanto entender os nossos privilégios quanto o homem dentro disso e também entender o quanto isso faz mal para a gente, criando uma sociedade diferente, seja na nossa relação ali nos nossos coletivos, nos nossos empreendimentos, nos nossos grupos, né, e no dia a dia, no geral, né. Maravilha, Rafa, Tassi, ouvindo vocês, né, e com todo o conhecimento do cotidiano das trabalhadoras e trabalhadores da economia solidária, é claro para a gente que a economia solidária ela não vem só propor uma forma de organizar o trabalho e gerar renda, né? Ela vai transpassar toda uma reorganização mesmo da sociedade, né? Quem quer trabalhar pelos modelos da economia solidária quer também ter relações horizontais harmônicas em casa, na família, quer também
poder ser reconhecido assim pelo outro que não é da economia solidária, né? Nunca é uma questão isolada apenas de ter trabalho e renda, uma alternativa para essa questão, né? Mas todos esses temas e angústias e essas necessidades que a gente tem de transformações para viver de forma mais plena, né? Para viver com mais paz, com mais harmonia. Eu queria ler alguns comentários aqui das pessoas que estão nos assistindo, para então a gente encerrar aqui a nossa participação. Hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, tem a Mostra Lixo para prestigiar também, né? Então, vou ler aqui, a Marina Domingues falou, muito bonito. Quando fortalecemos a coletividade, fortalecemos nossa autonomia e emancipação interna, né? A economia solidária também é uma oportunidade da gente se rever enquanto pessoa, né? A partir da nova forma como a gente se relaciona com o outro, com o nosso ambiente de trabalho, com os insumos que a gente manipula, a gente também passa a se relacionar diferente com a gente, a nos entender de forma mais profunda, né? A Ana Maria comentou aqui também, muitas mulheres que atuam na economia solidária constatam como se tornaram mais autônomas e fortalecidas. A solidariedade vivida faz muita diferença, né? Então, quando a gente pode se encontrar com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito que a gente, que compartilham de uma mesma situação opressora, de um sofrimento, a gente se fortalece, a gente pode ir além, né? E aí aquele espaço de trabalho autogestionário, coletivo comum da economia solidária também vai se tornando um espaço de construção de um novo modelo de sociedade, né? De pessoas mais solidárias, mais afetivas, com mais empatia aos outros, ao meio ambiente, inclusive, né? Então, eu acho que ter trazido eu ia falar peça, hein, Rafa? Essa peça curta, teatro, nesse momento, para encerrar o primeiro dia do Encontro de Economia Solidária, é perfeito para fazer a gente olhar para essa complexidade, para esse tamanho todo que esse movimento e que esses trabalhadores aqui da nossa cidade, da nossa região, têm feito diariamente, né? E que é possível transformar a realidade que a gente vive, né? Unidos, com afeto, com o apoio da arte, a gente pode ir além, né? Então, eu agradeço muito a participação da Tassi, do Rafa, agradeço pelo espetáculo apresentado agora há pouquinho, agradeço mais uma vez a Juliana e a Vivi, que fizeram intérprete de Libras, que oportunizaram que esse encontro chegasse às surdas e os surdos da nossa cidade, da nossa região, que a gente tem muita expectativa de ter uma aproximação com essa comunidade no encerramento desse encontro, porque a gente acha, assim, que a economia solidária é um espaço de oportunidade de agregar e de somar as pessoas, as surdas, né, que não têm muito acesso a outros espaços de trabalho ou para se expressarem também, vivem essa sua situação de exclusão, né? Então, a gente está muito feliz que esse encontro tenha chegado nesse lugar. Quero lembrar todo mundo que ainda hoje é o primeiro dia, amanhã a gente tem aula aberta de capoeira com o Treinel Blanca, da Escola Angoleiros do Sertão, às 9 da manhã. E no domingo a gente tem uma prática de yoga com a Lívia Pellegrini, do Espaço Florescer, que são duas atividades assim super importantes para a gente experimentar a nossa união e o nosso convívio, não só ali no momento da produção, né, dentro do empreendimento, trabalhando junto ou vendendo junto, mas que a gente possa também movimentar o corpo juntos, experimentar a arte juntos e se fortalecer como um grande coletivo com muito poder aqui no nosso território para gerar um bem viver para todos, né? Eu agradeço demais a participação de vocês, a todos que nos assistiram até agora, e eu encerro aqui, então, o nosso primeiro dia do Encontro Regional de Economia Solidária, com muita alegria e muito orgulho de todos nós que aqui tivemos presentes, participando e assistindo. Abraços solidários!
Beijão.